Sejam bem-vindos a mais um episódio do Allcast, aqui da Alljobs. Aqui nós temos temas como programa de estágio, inserção no mercado de trabalho, inovação, tudo voltado à sua carreira. Sejam bem-vindas, Aline Rocha, professora Maria de Lourdes, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos trazer um tema aqui muito atual, que é o empoderamento feminino nos programas de estágio. Agradecemos aí essa oportunidade, né, de ouvi-las. E o que vocês acham desse tema hoje, em 2025? Pode falar um pouquinho? Aline, por favor, se apresenta para nós. Sim, bom, eu sou a Aline Rocha, sou gerente de recrutamento e seleção da AstraZeneca. E falar sobre empoderamento feminino nesses programas é falar de uma parte da cultura de diversidade e inclusão da AstraZeneca, né? Não só nos programas, mas em tudo o que a gente faz. A gente tem olhado para essa agenda de empoderamento feminino e isso já está refletido nos nossos números. Eu posso falar mais sobre isso aqui hoje. Perfeito. Professora? Bom, primeiramente agradeço o convite. E meu nome é Maria de Lourdes Zamora, Malu Zamora, simplifica, e eu sou professora e psicóloga da FECAP. E essa parte de empoderamento feminino, não só nos programas de estágio, mas em todo o mercado de trabalho, né? Independente do nível, é algo que nós precisamos trabalhar sempre, para que a mulher possa realmente um dia dizer, olha, agora sim a gente tem aí uma equidade, né? Realmente existe um equilíbrio. Sim, muito bom. Muito bom. Aline, o que caracteriza um programa de estágio realmente inclusivo para as mulheres? O que você acha? Perfeito. Eu acho que tudo parte da cultura da organização, né? Falar de um programa isoladamente, sem falar de qual é a cultura dessa organização, o que a gente quer alcançar com o programa, seria talvez uma ação muito pequena e em vão. Então, quando a gente olha para a cultura AstraZeneca, para a cultura de diversidade e inclusão, e aí especificamente de empoderamento feminino, nós estabelecemos algumas metas ao longo dos últimos anos, e, por exemplo, 52% das nossas posições de liderança são ocupadas por mulheres hoje. Olha, então, é um número que a gente se orgulha muito, mas que tem muitas ações relacionadas a isso, né? E aí, quando a gente vai para a perspectiva do estágio, é como que a gente continua trazendo um pipeline de mulheres, fazendo ações afirmativas para essas meninas, né, mulheres que estão ali integrantes do programa e conectando esses públicos, as mulheres que já estão lá, estão na liderança, como mentoras desse grupo que chega na organização. E parabéns, Aline, porque a AstraZeneca já até ultrapassou do que está na nossa meta para 2030, né? Hoje nós temos aí 38,8% de mulheres com cargos de liderança no mercado de trabalho aqui no Brasil. Isso nos deixa no terceiro lugar no ranking mundial, né? Pensando aí com esse tema. E isso mostra que a AstraZeneca já está no caminho super certo. Parabéns. Obrigada. Acho que agora são ações de manutenção, né? Como que a gente constantemente fala sobre isso na organização, como que não porque a gente chegou no número e ele é só um número, mas como que a gente continua vivendo isso como cultura para que esse cenário se mantenha positivo. Perfeito, perfeito. Professora Maria de Lourdes, continuando nesse tema, qual que é a sua visão? Eu acredito que a Aline respondeu de uma forma magistral, mas é interessante a gente refletir sobre o que caracteriza realmente um programa de equidade. É quando o processo de seleção não estabelece mais nada além da qualificação do candidato. Então, tem muitas empresas que pregam a diversidade, só que coloca lá, olha, tem que ser da faculdade tal ou precisa ser de não sei aonde. Então, não estão atraindo, né? Sim. Pessoas independente de raça, de gênero e idade, etc. Então, eu acho que o processo de seleção é fundamental. Se nesse momento não for, o resto
fica perdido, né? Então, era mais isso para dar uma complementada, né? Que eu acho que é importantíssimo, né? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Aline, mais uma perguntinha aqui. Quais as políticas ou atitudes funcionam melhor para promover a equidade desde o início da carreira? Perfeito. Quando a gente fala de diversidade, aí aqui expandindo além do empoderamento feminino, mas falando, como a professora trouxe, né, de não ter nenhum tipo de discriminação e ter oportunidades iguais para todos que fizerem parte do programa, a gente fala de ações afirmativas, como, por exemplo, a AstraZeneca é uma empresa global, então o idioma é muito importante. Mas como eu vou colocar isso num programa de estágio que eu quero que seja inclusivo e que tenha diversidade? Então, ao invés de colocar como um pré-requisito, eu coloco como uma ação afirmativa esse subsídio, esse apoio da organização para, por exemplo, quem entrou no programa se desenvolver depois no idioma. Uma outra coisa é qual que é o ambiente que esse grupo de jovens talentos encontra na organização. Quais são as ações de mentoria que eles vão fazer parte? Nós temos isso instituído. Quais são os grupos de afinidade, né? E a AstraZeneca tem, aí na cultura de inclusão e diversidade, 7 grupos de afinidade, dos quais os jovens já são apresentados logo na chegada e podem optar fazer parte. Muito para engajamento, para acolhimento, para conhecer mais sobre aquele grupo, e não só porque você pertence a ele, mas porque você quer se aproximar do grupo. Acho que essa é uma outra importante ação. E além disso, como colaboradores da AstraZeneca, porque é assim que a gente trata o jovem, talento, o estagiário, enfim, é ter essa agenda de acompanhamento do gestor, de as conversas, né, sejam mensais, bimestrais, trimestrais, de desenvolvimento, para falar desde o começo da carreira deles sobre o que é importante no desenvolvimento individual de cada um deles. E aí você vai na perspectiva do indivíduo, que vai ser diferente o plano de cada um. Então, acho que a gente tenta, de alguma forma, colocar todos esses pilares dentro do nosso programa de Jovens Talentos. Perfeito, muito bem. Talvez também um ambiente respeitoso, essa preocupação, né, com um ambiente saudável, porque muitas vezes os alunos falam, lá no meu estágio só me mandam pegar xerox ou não sei o quê, né, e eles ficam super bravos, né, e de repente eles poderiam ser muito mais aproveitados, né. Perfeito. Eu acho que aqui tem uma contribuição também de uma coisa que a gente fez no desenho do programa da AZ. Antes de ir para o mercado com o programa, de convidar os estudantes para fazerem parte, de convidar esses jovens talentos, né, como candidatos do programa, cada área que solicitou ali que sua área tivesse um jovem talento, apresentou um projeto, aprovou um projeto do que esse jovem ia desenvolver, justamente pensando que não é simplesmente uma mão de obra administrativa, pode ter atividades administrativas, faz parte do desenvolver também ali dentro do mercado, do início no mercado de trabalho, mas quais são os impactos que essa posição de jovem talento vai trazer para o indivíduo e para a organização? O que ele constrói, quais perguntas ele responde dentro de um ambiente controlado, obviamente, mas quais são os pequenos projetos que ele pode entregar ao longo dessa jornada do programa? Então, cada gestor pode apresentar, né, ali junto com o time de RH, enfim, o que esse jovem contribuiria, qual problema ele resolveria com esse jovem, para sair um pouco dessa perspectiva de, poxa, é só o trabalho operacional. E é bem legal, porque eu acabei não comentando, mas aqui lá na FECAP a gente faz um trabalho muito bacana para preparar o aluno para a empresa. Então, nós temos um programa chamado Acelera E, que é para trabalhar a parte emocional, porque grande parte das pessoas são contratadas pelas técnicas e demitidas pela parte comportamental. Sim. Então, nós trabalhamos com esse projeto, do Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar. E também a gente tem um setor que se chama Área de Sucesso Alvarista, onde nós temos uma psicóloga e temos um mentor de carreira. Então, a psicóloga sou eu, então eu trabalho com autoconhecimento, também a parte de organização de estudos, nós trabalhamos muito em conjunto. E ele é mais para que ele possa desenhar lá uma carreira, um plano de ação, justamente para que a gente possa preparar esses alunos
para que eles consigam ter um resultado bacana aí num processo de seleção, ao mesmo tempo que eles tenham um sucesso também nos locais onde eles vão estagiar, né? Então, tem e mais outras coisas que aí ao longo da conversa eu vou falando, tá? Sim, muito bom. E como é importante, né, esse trabalho de mentoria. Inclusive, a própria All-Jobs também, nós temos programas de mentoria para os nossos estagiários, então quando eles iniciam aí seus programas de estágio, para o seu desenvolvimento, e também os que estão à busca, né, de uma oportunidade. Então é uma forma aí também de conduzi-lo e manter, porque é o que eu falo, né, muitas vezes o que é mais fácil você ser demitido pelo comportamento do que pelo conhecimento técnico, né? O conhecimento do dia a dia em sala de aula. Mas o comportamento é o que faz a diferença. E às vezes é por falta de uma orientação mesmo. Então, isso parabéns aí por esse trabalho aí que a FECAP desenvolve. E sabemos que quantas outras instituições de ensino também desenvolvem aí, não só pensando, né, nessa questão da diversidade, da mulher, mas para todas as áreas aí que são inseridos os alunos para o mercado de trabalho, seja ele programa de estágio, programa de trainee. Parabéns. Nós temos também aqui uma outra pergunta que é bem interessante, que é como apoiar as estagiárias que também são mães ou enfrentam aí múltiplas tarefas, né, responsabilidades. Nós sabemos que quantos jovens nós temos hoje, né, no nosso país, que muitas vezes têm uma gestação prematura, né, não aí programada, vamos se dizer, e acaba tendo que iniciar, né, seja no programa de estágio ou começar com uma vaga, dizemos, efetivas no mercado de trabalho, mas tem o desafio, né, da questão da maternidade, também de ser estudante, de estudar. Como que é isso hoje lá, Aline, na AstraZeneca? Como que vocês vê isso, né? Nós também, acredito que vocês também têm outros programas, né? Como Aprendiz e outras também dentro da AstraZeneca. Como funciona isso lá? Perfeito. Sim, e nós temos o programa de aprendiz. Quando a gente fala de jovens talentos da AstraZeneca, a gente está falando tanto do perfil do estagiário, do universitário, né, estudante, quanto da primeira experiência de trabalho, que aí são os nossos jovens aprendizes. Acho que falar de conciliar, né, e para esse público que está na etapa de começar no mercado de trabalho, de conciliar, às vezes, um outro curso, continuar, né, a jornada de estudos, enfim, na faculdade, ele já faz parte exatamente desse grupo, sim, né? Assim, trazer esse grupo é trazer sabendo disso e com todas as facetas, enfim, com todas as partes que são individuais, né? Então, para um jovem que mora um pouco mais distante, para um jovem que tem filho, filha, enfim, que tem todas as formações familiares que são possíveis. Sim. O nosso programa, acho que tem duas coisas principais, assim, que eu destacaria que apoiam nesse sentido. O primeiro que a gente fala de trabalho flexível na AstraZeneca como um todo, né? Então, a nossa jornada, ela tá dividida entre 3 e 2, né? 3 dias no presencial, 2 dias no home office. Sistema e híbrido. isso, exato. E isso, por si só, já traz ali uma flexibilidade para o dia a dia, para o jovem conseguir conectar com outros afazeres, com outras entregas, outras responsabilidades, né? E tem um outro aspecto do programa que é utilize o programa, que é uma atividade prática, utilize o tempo que você está na organização também para se desenvolver na teoria. Ou seja, nós temos trilhas de desenvolvimento, de coisas que vão ser importantes para esse jovem, né, para esse novo talento no mercado, desde organização do tempo, de comunicação, enfim, todos os cursos ali que muitas vezes ele usaria fora do horário de trabalho e faculdade para fazer, a gente coloca dentro desse programa para dar mais liberdade de tempo para esse jovem quando ele está fora da organização. Então, respondendo de uma forma mais ampla, acho que isso, e além disso a gente tem outros serviços, e aí que são para todos os colaboradores da AstraZeneca, como médico ginecologista, que vai acompanhar, por exemplo, toda a jornada de gestação, e ele fica no nosso site, né, no nosso escritório disponível ali para atender as colaboradoras. Tem alguns outros programas que fazem parte da nossa jornada de qualidade de vida, que também são oferecidos para as colaboradoras, então acho que dessa forma a gente tenta equilibrar ou apoiar
apoiá-los a equilibrar todos esses pratinhos. Sim. Professora Maria de Lourdes, continuando com esse tema, e a parte da instituição de ensino? Como que está sendo hoje apoiado nessas jovens em sala de aula, que está em busca, né, nesse momento tão especial, né, da vida da mulher, mas precisa também aí ser inserida, continuar, né, ajudando aí nas despesas, né, tendo essa multitarefas aí no decorrer aí da sua carreira. Interessante, porque nós seguimos tudo que está legalmente, né, viabilizado. Então, a aluna fica em casa, a gente manda tarefas com tranquilidade. E aí, me bateu uma questão interessante aqui, né? Se você pegar a Lei 14.457 de 2022, ela fala sobre o programa Mais Mulheres. E lá tem todo um escopo de benefícios para mães, né? Que a Aline comentou. Então, tem uma série ali de regras, né? De normas que eles estabeleceram, ao mesmo tempo que a NR1. Só que a mãe, né? A estudante que é mãe ou que está grávida, ela tem direitos dentro da universidade. Se ela for efetiva, ela também tem direito, mas aquela que é estagiária, ela não tem. A não ser que a empresa opte por oferecer, como a Aline colocou. Então, é uma oferta da empresa, tá? E eu acho interessante isso, né? E até eu ia te falar que, às vezes, não é uma jovem que engravidou. Às vezes é uma pessoa que já tem 28, 29 anos e que está terminando a faculdade agora, né? Sim. Ela veio estudar um pouquinho mais tarde, né? E está grávida. Então, é interessante isso, porque a universidade tem uma série de benefícios, né? A empresa, como efetiva, tem, mas a estagiária é algo mais complexo, né? Então, eu penso que ainda precisa ser revisado, precisa ser pensado, né? Nessa questão aí da gestante, né? Da mulher aí no mercado de trabalho. Mas concordo também com a professora com relação a essa questão, né? Da lei. E é o que nós orientamos, né? As empresas ter esse cuidado, esse olhar, né? Ter aí o tempo necessário para ela fazer a parte dela, não só nas suas atividades no dia a dia, mas a parte da maternidade. E disse muito bem a professora, né? Quantas até já são mãe e de repente vem uma segunda ou terceira gestação e tem que continuar no mercado de trabalho. Essa é a realidade, né? Que todas as mulheres normalmente passam aí no decorrer da sua carreira. Eu tive um exemplo recentemente numa universidade, numa ação que a All-Jobs participou, e eu fui surpreendida com uma estudante de 91 anos. Ai, que bacana. Então, eu falo o seguinte, que nunca é tarde, né, voltar a estudar. Nunca, foi até interessante, foi a própria filha que veio e falou assim, você consegue um estágio para 91 anos? Eu falei assim, olha, se tiver disposição, por que não? Sim, vamos lá. E ela falou, não, faço o cadastro aqui da minha mãe, era um sonho dela fazer um curso de nutrição, e ela entrou aí no curso com 91 anos. Então, nunca é tarde, né? E desempenhando todos esses papéis, né? Como mãe, vó, bisavó, e aí vai, né? E dentro desse mercado. Então, nunca é tarde para voltar a estudar. Acho que traz isso aqui de lição para nós, né? Isso é bem interessante. Agora, falando um pouquinho, professora, trazendo aqui, professora Maria de Lourdes, que atitudes os jovens podem adotar para aproveitar melhor as oportunidades de estágio? O que a senhora acha como instituição de ensino, eles realmente aproveitar, né, uma oportunidade aqui, como temos a representação aqui da AstraZeneca, pela Aline Rocha, mas as demais empresas também, quando oferecem seus programas de estágio? O ideal, nós sempre comentamos com os alunos que é ideal que ele aprenda a estudar, porque ele vai precisar de conteúdos. E hoje nós temos muita coisa que a pessoa leva o diploma, mas ela não leva
a transformação na mentalidade ou no mindset dela. Então, eu acho que começa ali com baita de um programa bacana de como estudar. Gente, eles chegam, eles não sabem estudar. Então, a gente ensina a estudar, a gente passa uma série de informações para que eles possam realmente aprender, porque nas provas vão ser exigidas essas questões para eles, né? E então esse é um primeiro ponto. A gente fala para aproveitar os programas que a gente tem de trabalhar o comportamental, porque ele é importante. Eu comentava aqui com a Aline um pouco antes que uma aluna veio um dia de shorts e cropped e ela falou para mim, e chinelo no pé, e ela falou, a minha gestora reclamou da minha roupa. E aí eu falei, entra aqui e senta. Aí fechei a porta e falei para ela, olha, como que as pessoas se vestem lá, né? Então, às vezes, o jovem, ele, principalmente agora, né? Sim. Que a gente observa é assim, todo mundo reclamando da geração G, muito, porque eles não são comprometidos, não são dedicados. Gente, é o que tem para hoje, vamos entender, né? Vamos entender essa nova geração para que a gente possa prepará-los da melhor forma para o mercado de trabalho. E aí, um dos compromissos da FECAP é de realmente fazer a diferença na vida do aluno. A gente tem muitas histórias de sucesso, histórias de alunos que começam com uma situação muito ruim. Eu já peguei alunos que não tinham dinheiro para condução. E veio perguntar para mim, o que eu faço? Eu ganhei o ProUni 100%, mas não tenho dinheiro para vir para a faculdade. Eu falei, pede para o motorista, para o cobrador, pede para as pessoas, né? E aí ele falou, professor, eu estou fazendo isso, né? E depois de um tempo, logo depois de um tempo, um garoto da sala dele já chamou o menino para trabalhar na empresa do pai. Então, já teve lá uma transformação, né? E é muito bacana ver isso, né? Sim. E é uma forma de preparar o pessoal para valer, né? Porque na empresa você não vai fingir que você estuda. Porque nós temos hoje no Brasil um número muito grande de pessoas que são alfabetizadas, mas não sabem interpretar absolutamente nada, né? Então, é um problema, né? Como que você prepara um aluno dessa forma? Ele está com diploma lá de administrador, de contador, e mal sabe interpretar uma frase ou uma pergunta na prova. É isso, né? Exato. E aqui, acho que fazendo uma conexão, se vocês me permitem. Sim, por favor. Essa preparação comportamental é muito importante, cada vez mais, e parece óbvio, mas a gente precisa dizer, cada vez mais, ter a formação, né, ter ali o diploma de uma formação é só o primeiro filtro, né, é só a primeira parte da conversa. Na AstraZeneca a gente não olha para qual a universidade a pessoa se formou, mas alguns cargos claramente pedem uma formação técnica e aí o curso, né, no qual a pessoa se formou vai ser importante. Mas esse é só o primeiro filtro, é antes da conversa com o recrutador, assim, em qualquer processo. Né? O nosso programa de Jovens Talentos, a seleção dos jovens, ela foi completamente focada em comportamento. Então, com base nos nossos valores e comportamentos da AstraZeneca, como que a gente conduzia ali uma conversa e depois uma dinâmica com aqueles jovens para entender quais tinham maior conexão com o que a gente queria prover no programa. Então, prepará-los para essa conversa, porque não raro a gente tem jovens com ótimas formações, mas que não conseguem manter uma conversa na entrevista, né? Uma participação numa dinâmica em grupo, que não é só sobre falar e falar tecnicamente e falar bem, mas é sobre como você
integra com o outro que está fazendo Sim. junto contigo, é sobre como você ouve o que está sendo solicitado e interpreta, né? E aí da interpretação e a importância para você poder entregar uma mensagem correta. Então, quando a gente olha para o projeto, né, para o programa de Jovens Talentos que a gente acabou de trazer novos jovens, né? Ele foi iniciado em fevereiro desse ano, o novo, ele passou muito por tudo isso. Então, ter essa preparação do comportamental é tão importante quanto trabalhar nessa formação técnica. Perfeito. E como é importante, né? Esse mundo do saber para o mundo do fazer, porque ali você já vai desenvolvendo várias competências que ele vai se destacar lá quando a pessoa já está no mercado de trabalho, já está dentro de uma oportunidade. Então, veja como é importante, né, esse papel do educador para inserir essa aluna, né, esse estudante no mercado de trabalho. Então, parabéns aí pelo trabalho aqui, pelo que está sendo realizado. E qual conselho vocês deixariam para as mulheres que estão começando e querem crescer com propósito? Aline, qual seria o seu conselho? Boa. Eu acho que o conselho aqui é primeiro sobre como que elas buscam vagas e se aplicam, sem medo, né? Existem aí algumas pesquisas de mercado que mostram que uma mulher, para se aplicar a uma vaga, tem que ter mais de 90% de match com o que tem ali exigido da vaga. E isso não é necessário. Então, acho que o primeiro passo é a coragem, né, de se aplicar e de se colocar como candidato disponível. O segundo passo, talvez, né, olhando um pouco para a nossa trajetória aqui, é como você se conecta com outras mulheres para fazer a sua rede de empoderamento, né? Como que você tem, exato, o seu network e mulheres que são líderes e que podem ser uma mentoria importante para você, para entender quais são os pontos de convergência, né? Certamente vocês vão passar, né? A gente passa por pontos muito semelhantes, então como que você tem alguém que consiga dividir a experiência contigo e ser de alguma forma um guia, enfim, mais um guia para sua carreira. E se colocar, né, na entrevista com todas as capacidades, capabilities que você tem, assim, que você tá pronto, né, ou se preparando naquilo que não tá pronto, mas disposto a. E eu acho que isso é muito forte, muito importante no processo seletivo. Perfeito. Professora? Eu posso falar como psicóloga agora? Sim, por favor. Eu acho que é importante aqui, e complementando, inclusive, o que a Aline disse. E, gente, desculpe, eu tô com a garganta péssima, por isso tá essa voz aqui. E é a questão de como a maioria das mulheres tem autoestima negativa. Que eu observo que ela sabe um monte e acha que nunca está pronta. A ponto de receber uma promoção e abrir mão. Eu já vi várias situações de alunos que vêm comentando isso, alunas. E já o homem não. Ele tem uma autoestima mais positiva, talvez até pela própria questão da cultura e tudo mais, né? Mas eu diria, para melhorar sua autoestima, dá uma boa lida no que é síndrome do impostor, porque 70% da população mundial tem a síndrome do impostor, e é lógico que a maioria são as mulheres, né? Pelo menos aí 52% são mulheres, e as outras minorias, né? Então é trabalhar isso, sabe? Essa questão, esse impostor que habita dentro de nós, que às vezes faz com que a gente se sinta uma fraude, como se nós estivéssemos enganando todo mundo, né? Então, é algo muito recorrente, né? Então, eu diria, trabalhe sua autoestima. Trabalhe sua autoestima para que você realmente se posicione, não como um homem, mas com a mesma autoestima positiva. O autoconhecimento, né, professora? É fundamental. Principal, autoconhecimento. Não tem como você trabalhar a autoestima sem olhar para você, olhar para quem você é. É porque a grande maioria, como eu digo, mas eu não sei muita coisa, ou não tenho habilidades, ou...
E a pessoa tem um monte de coisas super bacanas ali, super legais para oferecer e não valoriza, né? Então, acho Sim. que esse é um ponto fundamental. Confia e vai com fé. É isso aí. Tudo bem. Professora Maria de Lourdes, como os programas de estágio podem ser estruturados para promover diversidade de gênero? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Então, os programas de estágio, como nós falamos, é fundamental, né, que você tenha, pensando na empresa, né, que eu acho que a Aline depois vai poder falar com muito mais propriedade, porque atualmente eu estou mais na educação, Sim. né? Os programas, eles precisam começar lá com o processo de seleção, já sem discriminação, porque o que a gente observa é assim, e aqui eu vou trazer um ponto interessante. Eu pesquiso muito a área de diversidade, porque eu acabei não comentando, mas aqui nós temos neuroatípicos ou neurodivergentes. Sim. E quando as pessoas falam de diversidade, fica muito na questão de gênero. E não é só o gênero, tem uma gama, raça, a questão de idade, os PCDs, os neurodivergentes, né, que acabam sendo esquecidos aí nesses processos, né, e a gente precisa começar a levar em consideração. Então, se eu parar para pensar em programas de estágio, né, eu penso em alguma coisa que faça a diferença na vida do aluno e não só vai lá buscar xerox. Pega isso aqui para mim. Olha, leva esse material lá para outra mesa. Que são as coisas que eles acabam comentando, né? Então, eu penso que isso é algo bem que desanima o jovem. Desanima o jovem. Observo também, né, professora, que o estagiário ele tem essa necessidade de fazer parte da empresa. Então, ele quer fazer parte das reuniões, ele quer também dar a sua opinião, porque isso está dentro do propósito dele, né? Seja ele se desenvolver naquela área e só tendo a prática no dia a dia, como também a efetivação dele dentro da empresa, ou estar mais preparado para esse mercado de trabalho que também tem as suas exigências, né? Então, eu acho isso fundamental. E para você, Aline, como empresa? Perfeito. Eu fiquei pensando, enquanto a professora falava, o que a gente pode fazer, assim, né? O que a gente tem feito, mas o que a gente pode fazer. E aí, vou trazer de novo um exemplo desse programa que está colocado, né? Que foi iniciado em fevereiro. A gente pensou em diversidade, mas a gente pensou além do gênero, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de gênero na AstraZeneca, como é uma agenda, acho que você comentou, né, que as empresas falam há mais tempo, às vezes falam só do gênero e não dos demais recortes demográficos, enfim. E aí a gente começou a falar de interseccionalidade. Então, ao invés de eu falar só da mulher, como é que eu falo da mulher negra? Né, do grupo de mulheres pretas e pardas e das barreiras e oportunidades para esse grupo. Como é que eu falo da mulher que é mãe? Como é que eu falo da mulher que é PCD? E aí foi dessa forma que a gente tentou fazer o convite para o programa. Todo o nosso programa de Jovens Talentos, durante a campanha e durante a seleção mesmo, houve uma intencionalidade em trazer mais jovens negros. E aí, quando a gente olha, 98% das nossas mulheres do programa são autodeclaradas mulheres negras. Então, existe um resultado dessa intenção, desde o convite, né? E muito pensando nesse convite, nós reformulamos ou revigoramos a nossa mensagem de proposta de valor. E aí, o nosso convite para esse jovem participar do programa é exatamente a nossa proposta de valor. Na AstraZeneca, você pode. E aí, o você pode é infinitas possibilidades. O que você pode? E aí, você vem descobrir o poder de ser aqui. Então, fazer esses convites para esses grupos, mas pensando em grupos diversos, pensando nessa interseccionalidade, é uma forma da gente avançar. Inclusive, né, nessa questão, por exemplo, eu li
recentemente num artigo que antigamente os autistas, né, que são TEA, transtorno do espectro autista, nasciam 49 pessoas e um era autista. Agora está 1 para 19. Nossa. Então, é algo... pensar no neurodivergente também no mercado de trabalho é algo fundamental. Nós, na faculdade, estamos aí, a gente sofre, porque às vezes você não sabe como lidar com algumas coisas, né? Mas porque eles têm uma bateria social muito curta, muito pequena, né? E a gente está aprendendo aí como professores, como educadores, nós estamos aprendendo a lidar na sala de aula. Mas é importante que as empresas já comecem a pensar, porque tem uma coisa, gente, geralmente eles têm um foco, e eles têm hiperfoco. Então, são super focados, com uma concentração maravilhosa, né? Mas a questão de conexão com outros relacionamentos, porque a dificuldade é realmente na questão de socialização, né? Sim. E aí? Daqui um pouquinho eles vão estar no mercado de trabalho. Aliás, já deve ter muita gente que estava no mercado de trabalho e nunca descobriu que era autista. Vai morrer sem saber, né? Talvez porque foi treinado a se relacionar e sofreu lá, mas levou adiante, né? Porque muita gente diz, mas de onde vem tanta gente com autismo? Antigamente não tinha. Não era diagnosticado, é diferente. Não tinha um diagnóstico aí correto, como também tem aí hoje a questão do TDAH, né? Então, outros temas. E temos também uma questão da mulher indígena, que quando nós colocamos aí esses percentuais, nós vimos que ainda falta muito inserção, principalmente em cargo de liderança, a mulher indígena, que precisa também dessas oportunidades, né, de ser inseridas, né? Muitos programas de estágio são abertos e por diversas vezes elas não conseguem nem ser inseridas nesses programas. Então é também um ponto de atenção também com esse tema, né, tão fundamental aqui. Agora, Aline Rocha, como o RH, pensando aí na AstraZeneca ou os demais RHs, pode criar um ambiente seguro e incentivar a equidade desde a entrada dos jovens profissionais no mercado de trabalho? Qual é a sua opinião? Eu acredito que o RH sozinho não resolve Sim. o problema, né? Não cria nada sozinho. Acho que tem um pedaço de cultura, de estar na cultura da organização, de ter essa agenda importante para a liderança. E aí, para mim, aqui já vem qual é o papel da liderança da organização em criar esse ambiente seguro, né? Porque daí eu expando o RH. Aí eu não estou falando só daquelas pessoas que trabalham especificamente com RH, mas disso permeando toda a organização. Então, começa como uma agenda de cultura, de ambiente psicologicamente seguro, de se posicionar como não tolerante a nenhum tipo de bullying ou assédio, né? E é uma das nossas políticas internas. Mas depois, como que eu treino o gestor para isso? Né? Como que eu treino o gestor para entender que quanto mais diverso, mais complexo. Mas essa complexidade é a que ele tem que ter no dia a dia dele. É o papel dele como gestor de também construir no dia a dia esse ambiente psicologicamente seguro, de conversas abertas, de conversas francas e transparentes, mas de conversas também, ao mesmo tempo, de desenvolvimento. E aí aqui, não só falando dos jovens, né? Falando de qualquer colaborador. Então, tem um trabalho de cultura, sim, de ponto de partida de cultura e RH, mas que depois permeia o papel do líder, né, do gestor, que está ali conversando no dia a dia com a pessoa e criando esse ambiente para ela poder ser sua melhor versão, para ela poder trazer tudo o que ela é para o ambiente de trabalho. Então, acho que tem uma parceria muito importante nesse sentido. E como é importante o papel da liderança, porque muitas vezes no programa de estágio ele vai ter esse exemplo como líder. Exato. Né? Quantas mulheres falam onde eu quero chegar? É porque realmente teve um exemplo aí de uma liderança, né?
teve uma presença aí feminina forte aí dentro do seu programa, que se destacou também durante esse período. Então, é bem bacana. A professora quer complementar mais alguma coisa? No momento que vocês estavam falando, eu estava lembrando de um aluno que ele trabalhava aí numa empresa, não posso dizer lógico qual é a empresa, e ele já havia reprovado 4 semestres. Estava no mesmo semestre, não me lembro se era 4º semestre ou 5º, mas foram 3 reprovações. E a última vez que eu conversei com ele, ele falou, olha, sabe o que é? O meu gestor disse que eu aprendo mais lá do que aqui. Então, eu fico trabalhando até mais tarde e eu perco a aula. Olha a falta de bom senso desse gestor, né? Sim. Porque não é uma coisa. Por exemplo, não dá para falar para o engenheiro, olha, você aprende mais na obra do que na faculdade. Mas eu acho que é uma falta, às vezes, de bom senso do líder, de ter o entendimento de que o aluno não deve perder a aula. Se ele tiver prova, liberá-lo um pouco mais cedo para que ele possa se preparar. Então, acho que agora o papel do líder é fundamental, né? Fundamental. O exemplo é fundamental, isso mesmo. Totalmente, né? Nós temos aí muito esse cuidado dentro dos programas de estágio, a questão da lei de estágio, né? Que tem uma lei de não ultrapassar e jamais interferir com o seu horário de aula. Porque realmente o estágio é isso, né? É sair do objetivo do dia a dia da atividade em sala de aula para a prática. Então, um complementa o outro. Esse é o verdadeiro programa de estágio, né? É o que eu falei aqui, do mundo do saber para o mundo do fazer. Então, não tem como, né? Ele tá lá no dia a dia sem ter essa base na parte educacional. Sim. Então, concordo, e esse é um cuidado que nós temos que ter com relação aos programas de estágio, dele realmente seguir o horário dele, pensando aí no cuidado em estar em sala de aula, para não perder, e isso realmente é enfrentar e participar dentro desses programas de estágio. Mas é isso mesmo. E aí nós temos empresas, né, que investem em políticas afirmativas. Acredito que a AstraZeneca, né, Aline, ela está dentro dessa política. Não sei se você tem alguma outra empresa que vem à sua mente que também você acredita que tem essa política, um exemplo aí para nós. Eu consigo te falar de AstraZeneca, sim. Não me vem à mente nenhum outro exemplo agora, mas sim. Acho que quando a gente olha para todo o programa de desenvolvimento, o nosso grupo de jovens talentos sempre vai ser uma exceção à regra. Ou seja, eu tenho uma regra de, por exemplo, tempo para poder fazer parte de um subsídio, de um curso, de um idioma, enfim. Mas para esse grupo a regra vai ser diferente justamente para que seja afirmativo esse desenvolvimento. Perfeito. Então, é essa mentalidade, assim. Então, eu citei, né, no começo da nossa conversa sobre idiomas, mas mesmo para outros cursos. A gente tem, durante os 2 anos, né, do programa de Jovens Talentos, uma trilha de aprendizagem com um parceiro externo, que traz diversos temas, assuntos que são importantes para esse jovem desenvolver no Sim. começo de carreira dele, que é 100% subsidiado pela AstraZeneca para esse jovem com grandes instituições. Então, é uma forma, né, de fazer essa política afirmativa. Muito bem. Professora Maria de Lourdes, tem algum exemplo? Eu falo como FECAP, né, para funcionários, né, os jovens, eles são muito preparados aqui também. Então, a gente tem um trabalho bem bacana nesse sentido, de eles vêm e aí eles pedem para ir para outro setor e a gente prepara realmente para que eles possam ser efetivados, e a gente prepara também para que, de repente, ele diga adeus e vá para o mercado de trabalho. Sim, já está pronto, né? E a gente sente, né, a saída da pessoa, mas a gente fica super feliz. Sim. Porque acaba acontecendo isso. Eu acho que também na tua empresa também, né? Às vezes você trabalha, se dedica ali, tem todo um processo, né? E aí quando a pessoa está prontinha, ela vai embora. E
boa sorte, né? Exato. Eu acho que essa é a vida, né? É isso aí. Exato. Acho que é uma forma de, né, fazendo um paralelo, quando a gente olha para a missão do programa lá na Z, a gente fala de preparar o jovem para o mercado de trabalho. E aí a AstraZeneca é mercado de trabalho. Então, ele está preparado para estar na AstraZeneca se tiver a oportunidade de efetivação. Sim. E claro que a gente sempre vai tentar combinar aí os tempos, né, de oportunidade da AstraZeneca e preparação do jovem, mas também dá essa visão de mercado de trabalho de, pode ser que o ciclo encerrou aqui, porque, né, de um grupo de 50, Sim. certamente no final de 2 anos a gente não... muito raramente a gente vai ter a vaga dos 50, mas como que a gente também prepara esse grupo para o mercado de trabalho, como missão do programa, para estar preparado para o próximo passo, que não necessariamente é aqui dentro, né? Não é dentro da AstraZeneca, mas é preparado para enfrentar aí e entregar o seu melhor em tudo que tem pela frente. Perfeito. Muito bem. Desafio de mulheres de hoje. Qual a sua opinião, professora Maria de Lourdes? Olha, eu digo assim, eu vou falar da minha experiência, né? Eu sou idosa, né? Eu já tenho mais de 60 anos, sou idosa. E o quanto a gente sofre discriminação. Vou levantar minha bandeira aqui, né? Eu estava esses dias comentando até com um amigo que eu fui no shopping há um tempo atrás. E o rapaz disse assim, o vendedor, olha... Se a senhora baixar o aplicativo no seu celular, eu dou 10% de desconto. Eu falei, legal. Abri minha bolsa e peguei meu celular. Quando eu peguei o meu celular, ele pegou meu celular da mão para baixar o aplicativo para mim. Capacitismo, né? Ainda bem que era para baixar o aplicativo, né? Não, era o vendedor. E aí é um negócio interessante porque... ver uma pessoa com mais idade, principalmente mulher, se o homem tiver cabelinho branco, tá tudo bem. Então, existe um descarte muito grande de mulheres que têm mais idade, assim como de mulheres que são negras, tá? E é algo muito interessante, porque no dia que ele pegou meu celular... Eu sei baixar um aplicativo, eu uso o Canva, nossa, eu uso um monte de ferramentas, né? Mas eu não falei nada, eu agradeci. Né? Mas parte do princípio, né, do capacitismo, você tem que perguntar para a pessoa se ela precisa de ajuda, né? E não achar que já deduzir, e aí a gente cai na questão do julgamento, dos estereótipos e toda essa parte aí de preconceituosa, né? Então, é um problema. Eu vejo a mulher ainda com muita luta nesse sentido e não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Para que realmente a gente possa ter um outro momento, né? Eu às vezes fico pensando, será que alguém já está falando, o que essa obsoleta está fazendo aí? Por quê? Porque é uma mulher com mais idade. Volto a falar, os homens não sofrem tanto com essa discriminação. Ele vai sofrer lá com 80 e poucos anos. Tem essa questão da idade também. E quando nós falamos também na inteligência artificial, como que vai ser esse desafio para a mulher? Eu amo. Eu já fiz curso numa outra instituição. Eu uso tudo que tem direito. Agora, eu escolho. Tem coisas que eu falo, não vou investir meu tempo nesse negócio, não vou aprender, né? Mas eu acredito que a gente pode usar tudo que oferece, né? E tem algumas pessoas da minha idade que dizem, na minha época era melhor. Que época é melhor? Nunca foi tão bom. Verdade. Nunca foi tão bom ter acesso a tudo. Nossa, a vida foi muito facilitada para nós, né? Sim. Então, é isso. E a Aline? Quando eu penso em inteligência artificial, acho que existe uma preparação do profissional, assim, como um todo, né? Independente de homem e mulher. Eu acho que a pessoa que se preparar e usar a inteligência artificial como
ou uma parceira, né, como algo que vai facilitar o dia a dia, sem o medo do qual espaço que eu estou perdendo para essa inteligência que está chegando, mas ao invés disso, pensando quais são as coisas que eu posso fazer que uma inteligência artificial não consegue. Eu acho que é esse o caminho, assim, para ter como um aliado. Então, trabalhando em recrutamento e seleção, já existe uma série de apps, enfim, e iniciativas conectadas com inteligência artificial que facilitam o meu dia como recrutadora. Sim. Mas tem um pedaço de avaliação, de conexão com o meu cliente interno, de conversa com outro ser humano que eu não consigo ainda visualizar isso sendo substituído. Então, é aqui que eu potencializo a minha entrega, né? Acho que talvez um conselho aqui é como que a gente olha como um aliado e se prepara para aquilo que a inteligência não vai cumprir, não vai fazer. Perfeito. E só para complementar, né? Pensei na questão do aluno que muitas vezes usa a IA para escrever lá o seu artigo. E, gente, tem cara de IA, né? de chat, ou de Gemini, ou de Copilot, né? E tem cara, porque agora eu acho que é legal, eu escrevo alguma coisa e eu jogo lá e falo assim, que nota você daria para esse texto? Aí ele me avalia o texto com dicas. Gente, é maravilhoso. Verdade. Maravilhoso. E o desafio que eu vejo é o aprendizado diário. Cada vez mais o hábito da leitura, cada vez mais se preparando para esse mercado. Esse é o maior desafio, né, que nós temos aí, sendo mulher, sendo homem, enfim. Para todos nós, é a questão do aprendizado constante. É como a professora falou, eu vou lá, faço um curso, me atualizo, eu conheço tais ferramentas, vejo o que é importante ou não ter aqui nesse momento. Então, o aprendizado ele tem que ser um grande desafio para todos nós, né? Não só para a mulher, mas para todos. Bom, eu quero agradecer, em nome do All Jobs, a presença de vocês aqui, especialmente também o estúdio aqui da FECAP, que nós estamos utilizando hoje. Tem mais alguma consideração para falar desse tema? Aline Rocha? Boa. Eu também quero agradecer, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Nossa, toda vez que a gente pode falar de programa de estágio, de jovens talentos, de empoderamento feminino, de diversidade como um todo, é uma forma também da gente ouvir e continuar aprendendo. Acho que esse é o caminho para a gente evoluir, para dar os próximos passos como empresa, como sociedade. Então, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Professora Maria de Lourdes. Também agradeço o convite. Sim. E gostaria só de falar uma coisa. Eu tenho lido muito que uma das habilidades mais importantes desse momento é a capacidade de adaptação. Então, gente, vamos caprichar nisso, né? Perfeito. Então, isso é o que eu gostaria de deixar aí, essa questão, porque ela é fundamental aí para os próximos anos. E você que acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Compartilhe, deixe seus comentários e, mais uma vez, obrigada pela presença. Curte o All Jobs e até mais.